Santos. Bom, boa tarde para todos. Esse horário é meio ruim para a gente falar, né? Eu costumo ser lerdo até por conta da minha idade, né? Estou aposentado já há 2 anos, fiquei 35 anos na ativa, entrei tarde, né? E na corporação, né? Então eu vou tentar dar uma acelerada, até se der, vou fazer uma piada no final. Bom, eu vou falar rapidamente sobre a legislação de segurança contra incêndio no Brasil, para dar uma visão geral. Tá? Então, ela tem abrangência estadual, foi criada pelos corpos de bombeiros, né, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal também. Eles possuem, né, regulamentos de segurança contra incêndio ou códigos de segurança contra incêndio. Alguns estados utilizam essas duas nomenclaturas, outros usam uma nomenclatura diferente, mas o efeito é o mesmo, é criar um regulamento de segurança contra incêndio. Então, esses regulamentos eles definem parâmetros para cada tipo de ocupação de uma edificação. Por exemplo, você pegar as características da edificação, área construída, altura, ocupação ou uso, a destinação dela, e muitas vezes você utiliza também, usa para classificar numa tabela, o material que ela abriga ou estoca, né, e você joga isso numa tabela no bom sentido, e aí você tem uma classificação do tipo de edificação de acordo com o código. E dessa classificação saem medidas de segurança contra incêndio que você precisa instalar naquela edificação. Os regulamentos também eles estabelecem a forma de regularização e aprovação da edificação. Tá? E, modernamente, depois de 2017, depois do advento da Lei Kiss, uma lei federal que recebeu esse nome porque ela foi instituída após o incêndio da Lei Kiss, da Boate Kiss, ela trouxe, então, o poder de polícia, de fiscalização para os corpos de bombeiros, que até então não dispunham disso. Um outro fato importante também da Lei Kiss, ela vai provocar uma modificação nos currículos de engenharia e arquitetura, porque ela traz a necessidade de no banco acadêmico, né, o engenheiro que vai se formar, o arquiteto que vai se formar, possam ter preparação na área de segurança contra incêndio, de prevenção de incêndio. Tá? E traz também regras de fiscalização. Tá? Uma coisa muito interessante da Lei Kiss. Ela traz também, ela responsabiliza chefes executivo estadual, municipal e, inclusive, o chefe máximo dos corpos de bombeiros, se não realizarem a fiscalização com rigor e na forma da lei. Um detalhe bem interessante. Falando rapidamente sobre as medidas de segurança contra incêndio. Esqueci de pilotar aqui. Os sistemas que vão ser instalados numa edificação, né, ou seja, as medidas que saem daquela tabela que eu comentei. Né, essa tabela, quando você coloca as características da edificação na tabela, você compara. Essas medidas, elas são apresentadas para o Corpo de Bombeiros através de um projeto de prevenção contra incêndio. O nome muda em cada estado, mas é sempre a mesma coisa, é o mesmo tipo de projeto. Tá? Ele é aprovado previamente, depois de aprovado na corporação, ele volta para que o que está ali aprovado em projeto seja instalado. Aí então chega a fase da vistoria do Corpo de Bombeiros, que constata isso. Tá? Se achado em conformidade, então a edificação recebe aprovação, recebendo um certificado ou auto de vistoria, tá? De acordo com o que diz a legislação daquele estado. Exemplo de medida de segurança contra incêndio, vou passar bem rapidamente. Extintores, iluminação de emergência, sinalização, hidrantes, chuveiros automáticos, existe uma série delas. Tá? E
algumas mais interessantes que foram somadas a cada revisão dos decretos estaduais ou das legislações estaduais, que são a de controle de fonte de ignição e também a de controle de material de acabamento. O controle de material de acabamento é um negócio bem interessante porque nesta sala, fazendo mais uma brincadeira, ele não se aplicaria. Tá? Essa sala estaria reprovada. Beleza? Carpete no piso, bastante madeira, né? Decoração, então isso deveria receber algum tipo de resina retardante. Mas é só para a gente ter uma ideia de como funciona a coisa. Alguns estados desenvolveram alguns requisitos complementares. A revisão e atualização dos decretos, dos códigos estaduais ou dos regulamentos estaduais, às vezes é um processo complicado porque ele demanda tramitação nas assembleias legislativas de cada estado. Então, alguns corpos de bombeiros passaram a adotar na legislação um modelo um pouco diferente. E passaram a detalhar algumas instruções técnicas, algumas medidas de segurança contra incêndio, através da edição de instruções técnicas ou normas de procedimento técnico, tá? Ou simplesmente normas técnicas. Falando um pouquinho sobre a área de proteção em museus. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, lá em 2005, através de um seminário internacional, ele editou a primeira versão da Instrução Técnica 35. Houve uma participação, colaboração da Universidade Federal de Ouro Preto, ela foi de autoria de na época, major do Corpo de Bombeiros, que era aluno da UFOP. Então, ele contou no trabalho de orientação, com a participação, né, de especialistas da Federal de Ouro Preto. E ela trouxe para dentro da instrução técnica, para dentro da norma, a aplicação de um método, o método de Gretner, para análise de risco. Ele tem esse nome por conta do criador, que é um engenheiro suíço, que em 1975, se não me engano, desenvolveu esse método. Agora eu não lembro se foi 65 ou 75. Às vezes dá um branco, né? Porque eu não tenho mais tico e teco. É o Al e o Alzheimer. Às vezes eles conversam e aí acaba dando esses pepinos aí. Em 2011, o Corpo de Bombeiros, que foi o segundo no país a editar uma instrução técnica, acabou publicando a primeira versão, a versão 2011 da Instrução Técnica de número 40. Né? Depois, alguns estados tiveram também iniciativas similares. Por conta de intercâmbio, de alguns encontros técnicos, né, alguns estados utilizaram o modelo desenvolvido lá na IT 40, outros estados utilizaram o modelo da IT 35, foram, se não me engano, acho que 1 ou 2 só, e a maioria dos estados acabou ficando com a forma como o decreto ou o regulamento estadual enxergava a proteção do museu, ou seja, caía naquela tabela geral que eu comentei. Então não tinha assim nenhum item específico voltado para isso. Eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o lado da Instrução Técnica 40, mas no bom sentido. Ela foi publicada em 2011, saiu em Diário Oficial. A proposta dela surgiu em 2006, através de uma dissertação de mestrado profissional. A minuta dela foi aperfeiçoada a partir de 2006, de uma forma bastante participativa. Em 2009, houve um seminário internacional no Museu de Arte Contemporânea, na USP, e ela foi apresentada, né, a proposta dela foi apresentada para vários especialistas, tinham lá conservadores, né, restauradores, gestores, e lá nós pudemos conhecer o grupo de Patrimônio e Proteção, que depois virou Escudo Azul, lá no estado de São Paulo, né? E com a participação dos inúmeros profissionais desse grupo, tinha engenheiro, tinha restaurador, tinha conservador, tinha responsável por segurança de museu, tinha uma série de colaboradores, todos voluntários, né, que participavam desse grupo. Foram surgindo algumas oportunidades de mexer, de alterar, de introduzir, de poder contemplar, né, na proposta
da Instrução Técnica 40, o olhar também do profissional da área de museologia. Então foram feitas visitas, na época, em 5 museus paulistanos, reuniões, sugestões, simulados, exercícios, tá? E com a participação desse grupo, de alguns colegas que na época representavam o Escudo Azul. Foram feitos também depois 2 encontros técnicos, um na Escola Superior de Bombeiros, lá em São Paulo, e um na FAAP, na Fundação Álvares Penteado, para discutir também uma proposta de trazer o Corpo de Bombeiros para dentro do museu e o museu para dentro do Corpo de Bombeiros. Mais para frente eu vou comentar rapidinho isso. Então, lá em 2006, a Instrução Técnica contemplou algumas coisas. E aí eu vou pedir para acrescentar no meu currículo, né? Eu não servi lá, não trabalhei lá, mas eu fiz alguns cursos e algumas visitas técnicas no Hampshire Fire and Rescue Service, em especial no porto, na base de Southampton, lá do Wasatch, né? E lá a gente começou a pensar um monte de coisa. Tinha um colega, o Malcolm Carter, não sei nem se está nativo ainda, ele me deu uma série de manuais do escritório de Sua Majestade, lá do Reino Unido, na área de prevenção. A gente utilizou aquilo. Na minuta da norma, nós usamos também as NFPAs, as normas americanas 909 e 914 também. E em 2006 saiu algumas coisas que foram introduzidas e melhoradas depois, durante esse período em que a gente ficou trocando figurinha com os museus lá em São Paulo. Então, entrou o emprego do esguicho regulável, é um esguicho com fechamento, na época não tinha esguicho como tem hoje, de controle de vazão e fechamento, 2 tipos de controle diferentes, na época não existia isso. Então, a gente recomendava na Instrução Técnica 40 a utilização do regulável para evitar que água fosse jogada em demasia e desnecessariamente dentro de um museu, de uma instalação cultural que tivesse acervo. Introduziu-se o conceito na ação da brigada da proteção do salvado, ou seja, aquilo que não pode ser retirado pode ser protegido. O dano pode ser minimizado. É uma prática normal de corpos de bombeiros europeus e americanos. A gente colocou também, entrou também a questão das listagens das populações fixas, das pessoas que trabalham na instituição, e também as funções do brigadista, para facilitar, inclusive, na hora que vai lá para o ponto de encontro. Isso a gente puxou de um colega, o Celi, do bombeiro suíço. Lá nas universidades, nas bibliotecas, nos arquivos municipais, quando eles faziam um exercício, eles tinham desenvolvido a técnica de levar todo mundo para um ponto de encontro, que é uma coisa extremamente normal, na hora que acontece o abandono ou a evacuação da edificação, e com base nessa listagem conseguia se conferir se todas as pessoas saíram, se ninguém foi esquecido, ninguém foi perdido, tá? E se tivesse alguém faltando, uma equipe do Corpo de Bombeiros retornaria para fazer a busca, né, caso ninguém tivesse dado falta no início da operação. Uma outra coisa interessante que a gente acabou contemplando lá foi a utilização de cópias de algumas chaves lacradas no serviço de vigilância, por exemplo, 24 horas da instituição ou do museu, para que o Corpo de Bombeiros evitasse arrombamento desnecessário de portas ou janelas, e não de danificar tanto o patrimônio. Essa norma contemplou também a retirada hierarquizada do acervo, né? Inclusive pensando numa rota pré-definida de fuga. A gente até fez um teste, na época, fez uma proposta de algumas adaptações para a Pinacoteca do Estado, lá em São Paulo. É que tem um colega da Pinacoteca que participou disso daí também. E o que ela buscou com essas informações, ou com esses itens que entraram no corpo da legislação, foi exatamente tentar gerar uma integração, né? A gente deu o apelido na época de Museu Bombeiro e vice-versa. Ou seja, a participação, a visita das equipes de bombeiro, das guarnições de bombeiro, nos museus ou nesses locais, serviria para o pessoal conhecer quem ele procura quando ele chega, não chegaria mais jogando água no nada ou na fumaça pura e simplesmente. Ele saberia onde é o acesso, conheceria as pessoas, teria orientação. Isso aconteceu com alguns colegas que na época participaram do treinamento.
alguns subordinados meus, inclusive, na época, que foram mordidos pelo micróbio da cultura patrimonial. Tá? O pessoal passou a olhar o museu de forma diferente. Passou até a olhar para o caminhão de bombeiro de forma diferente, para a mangueira que ele carregava de forma diferente, na hora que ele chegava numa situação dessa. Esse programa acabou não indo para frente. Ele acabou parando depois de um certo tempo. No piloto, ele não saiu do projeto piloto. E esse programa foi pensado porque foi apresentada uma proposta de um procedimento operacional padrão. Inclusive, ela está nos anais do 5º Fórum Nacional de Museus, que rolou lá em Petrópolis. A gente apresentou essa proposta lá, de um procedimento operacional padrão para que todos os corpos de bombeiros do país tivessem uma noção mínima do que fazer e do que não fazer na hora que chegasse numa ocorrência de incêndio em museu. Tá? Bom, em 2017, a instrução 40 ela foi alterada. Antes de falar da alteração dela, lá em 2006, na instrução 40, perdão, aí na fase diminuta, em 2009, no período entre 2009 e 2011, a instrução 40 recebeu 2 itens, o item 6.7 e o item 6.8. Para vocês talvez não interesse muito, mas esses itens eram extremamente interessantes para o Corpo de Bombeiros, porque eles tratavam da apresentação, junto do projeto que ia para aprovação do bombeiro, de documentação emitida pelos órgãos oficiais das esferas federal, estadual ou municipal que cuidam do tombamento do patrimônio, que cuidam da proteção do patrimônio. Para que na hora que esse projeto fosse para análise, fosse facilitada o entendimento do bombeiro e ele pudesse perceber que tipo de tombamento era, se era só de fachada, volumetria, ou seja lá o que fosse. Mas o pessoal precisava ter essa noção, isso precisava entrar no papel. E por que essa necessidade de inclusão disso? Porque no dispositivo legal do Estado de São Paulo existe uma comissão chamada CTPI, Comissão Técnica de Primeira Instância. Se tem a de primeira, porque tem a de segunda e depois tem a de última. Né? A Comissão Técnica de Primeira Instância ela servia para quê? Para que num caso dessa natureza, em que a decisão do bombeiro fosse contrariar as instruções técnicas, que por sua vez, né, isso até aparece no artigo 5º da portaria 366 do IFAM. Mas as instruções técnicas de todos os estados, desde quando foram editadas ou criadas, todas elas na parte de bibliografia ou referência, você encontra lá as NBRs específicas da área. Tá? Então o Corpo de Bombeiros já atendia, já há um bom tempo, tá? na edição das instruções técnicas, as NBRs. E como o bombeiro não tinha condição de alterar uma NBR ou de alterar o próprio regulamento, se ele aceitasse alguma coisa que não tivesse no regulamento, ele poderia ser cobrado. Né? Então, na hora que era apresentada essa documentação referente ao tombamento, poderia ser instituída uma comissão técnica de primeira instância. A finalidade dessa comissão técnica, 3 integrantes, uma análise do pedido, a análise da sustentação do pedido, do embasamento legal do pedido, e aí sim tomar uma decisão. Essa decisão era homologada pelo comandante, desde que não ferisse nenhum dispositivo em vigor na corporação, e era publicada em Diário Oficial, né, do estadual, e virava então, entre aspas, jurisprudência. Poderia ser utilizada inclusive em casos similares, era aplicada por similaridade inclusive. Bom, em 2017, houve mais uma alteração na instrução técnica. Né? Para ocorrer essa alteração, foi realizado um primeiro seminário internacional que cuidou da área, cuidou desse tema. Ele foi solicitado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo e foi desenvolvido pela Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, que é um órgão que foi criado, uma fundação que foi criada para atuar na área de pesquisa, de desenvolvimento, e dar uma alavancada no Corpo de Bombeiros. Então, para esse evento vieram palestrantes da Suíça, da França, do Reino Unido e Estados Unidos. Né? Representantes também da USP, da UFMG, eu esqueci da UFOP, da Federal de Ouro Preto. Eu não lembro se... Tinha alguns representantes aqui do Rio. E dela saiu a Carta São Paulo. A Carta de São Paulo, então, apresentou algumas propostas para serem incluídas na versão 2019, né?
que foi publicada alguns meses atrás, inclusive, né, na revisão, tratando, por exemplo, a questão da exposição temporária. O CAL havia solicitado que houvesse um cuidado diferenciado com a aprovação do projeto e possíveis alterações posteriores a ele. Então, acabou sendo incluído um dispositivo na Instrução Técnica 40, né, de que toda exposição temporária, todo evento temporário, fosse contemplado através de um projeto técnico de ocupação, de instalação temporária, dentro de uma ocupação permanente. Esse nome todo esquisito significa o seguinte: fazer uma exposição dentro de um museu que está lá construído há 200 anos, por exemplo. Então, ali envolve o cuidado com instalação elétrica, né, com sistemas de proteção, com disposição, tentar acomodar a exposição com a prevenção, tentar conjugar as duas coisas. Esse que era o objetivo. Isso surgiu, inclusive, depois da análise do incêndio do Museu da Língua Portuguesa. Foi uma demanda que surgiu depois. Já estou terminando. Bom, 2019 está aqui, nós estamos aqui, eu não quero ser o próximo, né? Então, a gente tem uma oportunidade muito rica de poder integrar, dialogar, de conjugar os órgãos, né? De, inclusive, de repente, fazer alguma coisa com a Liga Nacional dos Corpos de Bombeiros, né? De aproximação, é o Conselho dos Coronéis de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. De repente, levar essa demanda, né? Já que várias situações hoje já provocam um olhar diferenciado dentro das corporações, né, dentro dos corpos de bombeiros estaduais. Então, talvez hoje seja o momento ideal para essa aproximação, para esse diálogo, né, para que todas as áreas possam sentar, né, conservação, o restauro, a preservação, a legislação, a intervenção, quem vai chegar para a emergência de fora, intervenção, quem está lá dentro, de repente, pode combater um princípio de incêndio. Então, tudo isso pode ser dialogado, conversado e, de repente, estruturado, para a gente ter uma nova postura, inclusive dos corpos de bombeiros, com relação à atuação deles nas emergências que possam envolver museus ou instituições culturais que abrigam acervo. Tá aí tá o site da Fundabom também. Tem duas revistas lá, a edição de número 8 e a número 11, que tratam, a número 8 é uma análise do incêndio do Museu da Língua Portuguesa, e a 11 tem alguma coisa que foi escrita depois do incêndio do Museu Nacional. Tá? Mas eu deixei os e-mails, se vocês não conseguirem baixar por algum motivo, pode mandar e-mail que a gente encaminha o PDF, tá, dessas revistas. É isso, obrigado.